Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade ao nosso material de geografia. E para você me acompanhar, tem que pegar o caderno, né? Pegar aí o livro, fazer o cabeçalho bonitinho, colocar título, tá ok? Então vamos lá, ó. Caderno 2, tá? Módulo 7, página 220, turma do 7º ano. Beleza, meus queridos? O tema hoje é Mundo Urbano, principais aspectos. A gente vai falar sobre isso, inclusive é o título do módulo 7, tá? Que você pode me acompanhar. Eu fiz aqui uma organização acerca do conteúdo, tá? Um mapa mental, digamos assim, com vários tópicos que a gente vai trabalhar ao longo da aula. E claro, você pode e deve anotar tudo aquilo que for mais relevante, né? Que você julgar ali necessário anotar, porque senão esquece, tá bom? Então, anote também, inclusive, aquilo que eu coloquei no quadro, tá ok? Vamos dar uma continuidade, então? Mundo urbano, principais aspectos. Nós temos aqui o primeiro tópico, sítio e situação urbana. Pessoal, o título já traz aqui principais aspectos. E claro, cada cidade tem as suas particularidades, tá? Cada município tem suas particularidades. Lembra a diferença entre cidade e município, né? A última aula a gente trabalhou sobre isso. E os principais aspectos são esses aqui, ó, tamanho, a riqueza e o tipo de atividade econômica central ali que é desenvolvido nessa cidade que está sendo analisada. Então, qual o tamanho dessa cidade? Isso é uma característica, um aspecto fundamental. Qual é a proporção de poderio, ou seja, de poder, de riqueza que essa cidade ela demonstra? É uma cidade que tem muita influência econômica, como por exemplo Imperatriz aqui nessa região? E tipo de atividade econômica. É uma cidade turística? É uma cidade que tem mais aspecto industrial? O que você acha? É uma cidade onde tem mais o aspecto comercial, onde há diversas lojas, inclusive é referência de compras para outras cidades? Imperatriz tem muito disso, né? Então, isso aqui são os principais aspectos de uma cidade, tá bom? Mas a gente tem que saber também a diferença entre sítio e situação urbana. Em relação a sítio, lembre-se, sítio é o lugar onde a cidade nasceu. Como assim, professora? É o estado? Não, não é o estado. Sítio nada mais é que o lugar onde a cidade nasceu em características naturais, em relação a características naturais. Como, por exemplo, nasceu perto de um rio? Nasceu perto do mar? Como é que é? Nasceu perto de montanhas, como por exemplo, Imperatriz, ele nasceu, né? Imperatriz cresceu e nasceu, na verdade, através do rio Tocantins, certo? Então, primeiro as pessoas chegaram aqui em Imperatriz, onde hoje a gente chama de Imperatriz, foi através do rio. Então, tem um sítio que é fluvial, sítio fluvial como, por exemplo, Santarém, no Pará. Santarém é uma cidade, um sítio fluvial, tem um sítio fluvial, ou seja, tem uma grande influência do seu crescimento, do seu surgimento através do rio. O que acontece? Tem algumas características por conta disso. Por exemplo, há alguns bairros em Santarém, no Pará, que vão encher devido à alta do rio, né? Quando o rio ele tem aí um nível muito grande de água, ele acaba aí invadindo regiões onde as pessoas moram, certo? Então, por exemplo, aqui em Imperatriz, nós temos ali algumas regiões próximas ao rio, que quando chove demais, ele alaga. Por quê? Porque o rio transborda, né? O rio vai, claro, para espaços naturais, que o ser humano foi lá e construiu casas. Então, não tem como não entrar água, entendeu? Sítio urbano, então, aliás, sítio é isso, tá? É o lugar onde a cidade nasceu, por exemplo, um sítio fluvial, ou seja, próximo de um rio, tá? Cidade espontâneas e cidades planejadas é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes tem que falar também sobre situação urbana. Você já entendeu o que é sítio? Situação urbana nada mais é do que a posição geográfica e o conjunto de relações, tá? Em torno dessa cidade. Então, calma aí, professora. Sítios são aspectos naturais em relação a como a cidade nasceu. É o local onde a cidade nasceu, só que levando em consideração a natureza, o natural, o aspecto natural ali da configuração daquela cidade, daquele município. E posição geográfica, então, e conjunto de relações está relacionado à situação urbana.
Ou seja, eu tenho que saber, além do local geográfico onde essa cidade ela está localizada, também o conjunto de relações políticas e econômicas em torno dessa cidade. Então, vamos pensar o seguinte: Imperatriz está próximo do rio Tocantins, né? A margem aí do rio Tocantins. Só que Imperatriz, além desse aspecto natural, tem também um aspecto econômico, tem um aspecto político. Então nós temos aqui vários bairros, nós temos aqui, por exemplo, uma unidade administrativa, nós temos aqui um comércio muito significativo para a região. Isso aí é situação urbana. Entendeu a diferença? Eu espero que sim, hein? Então vamos lá. Cidades espontâneas e cidades planejadas também já é outro conceito que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Cidade espontânea, como o próprio nome diz, nasceu naturalmente, tá? Assim, no sentido de espontaneidade mesmo. O que é, por exemplo, uma pessoa espontânea para você? Então, cidades espontâneas são aquelas cidades que nascem, por exemplo, à margem de rios, rodovias, ferrovias, não foram planejadas. Começou, né, a surgir século XX, século XIX, com a industrialização, as pessoas vão para determinadas cidades, aliás, determinados locais, e aí dali começa a surgir casinhas, vão começando a surgir um comércio, vai começando a surgir um povoamento, quando pensam já é uma cidade. Isso aí é um típico, tá, exemplo de cidade espontânea, porque no Brasil a maioria das cidades são espontâneas, tá? A maioria nasceu assim, sem planejamento. E tem as cidades planejadas, que nós temos, por exemplo, como maior exemplo, Brasília, né, no Distrito Federal. Tem outras, como por exemplo, se você comparar a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Comparar com Palmas, Tocantins, você vai ver a diferença. Inclusive tem uma atividade no livro de vocês para vocês identificarem qual daquelas ali é planejada e qual daquelas ali é espontânea. Você vai ver a imagem e vai verificar, tá? Está ainda nesse módulo 7. Quando finalizar essa aula, corre lá. Quando finalizar essa aula, corre lá e faz todas as suas atividades do módulo, tá? Correspondente ao assunto que eu trabalhei, ok? Então vamos lá. Todas as cidades, pessoal, do Brasil, elas têm alguma característica particular. A maioria delas nasceu de forma espontânea, né? Surgiram de forma espontânea. E se vocês forem observar, o litoral do Brasil ele é mais povoado. Pega um mapa de densidade de população do Brasil e você vai ver o quanto tem mais habitantes nas regiões litorâneas, ou seja, próximo ao mar, como em relação ao centro do país. Você vai ver que tem mais concentração de habitantes no litoral. Por quê? Período de colonização, meus queridos. O primeiro local onde as pessoas chegam é através do rio, é através do mar, tá? Principalmente aí quando a gente está falando de colonização, o Brasil ele recebe essas pessoas, esses colonizadores, através do mar. Então elas vão lá começando a construir sua casa, começando a desenvolver pelo litoral. E, inclusive, algumas cidades se tornam até capital do estado, né? Então você percebe capitais ali concentradas na região litorânea, justamente devido a esse surgimento espontâneo, tá ok? Concentrado aqui no litoral. Litoral, como você entendeu, do Brasil é bem mais povoado se você for comparar ao centro do país, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos o terceiro e último tópico, que é a hierarquia urbana. Eu já falei sobre situação urbana, falei sobre cidades espontâneas e cidades planejadas, agora a gente vai falar sobre hierarquia urbana. E o que é a hierarquia urbana? A hierarquia urbana, ela leva em consideração alguns aspectos também para a gente diferenciar a questão do tamanho da cidade, tá? Olha aqui aparecendo de novo. A questão do tamanho da cidade, a questão do desenvolvimento dessa cidade, como se ela é bem desenvolvida, se ela não é, se ela está em fase de desenvolvimento, se ela já saturou, tá? E a influência que ela tem na região. Imperatriz, por exemplo, tem uma grande influência, como eu já falei agora anteriormente. Aqui, se a gente levar em consideração essas cidades, por exemplo, da região. Dentro da hierarquia urbana, nós temos uma coisa chamada de rede urbana, que é essa conexão que as cidades têm entre si. Ah, professor, então quer dizer que as cidades elas são semelhantes? Não, as cidades não são semelhantes. As cidades têm várias particularidades diferentes, características próprias, porém elas sempre existem ali, né? Sempre existe uma característica igual,
tal, talvez seja o sítio que ela nasceu, talvez seja, por exemplo, a estrutura política, a estrutura econômica da cidade, né? Ou talvez o ponto em comum de que elas estão sempre se referindo a uma cidade X, uma cidade Y. Vamos tentar entender melhor aqui, ó. Eu coloquei Imperatriz, tá? Imperatriz, Governador Edson Lobão, João Lisboa, Açailândia, Porto Franco e Davinópolis. Existem outras várias cidades, mas eu escolhi essas aqui e criei como que uma teia, né? Para poder exemplificar para você que a rede urbana é isso, é essa conexão entre cidades. Imperatriz, por exemplo, se relaciona com Davinópolis em algum sentido, tá? Assim também Porto Franco, com Açailândia, com Imperatriz, João Lisboa, com Imperatriz, com o governador Edson Lobão, ou seja, sempre há ali uma relação entre elas, tá ok? Deu para entender então rede urbana? É essa ligação entre as cidades, apesar de elas serem diferentes, tá? Mas há sempre uma particularidade entre elas, algo em comum, tá ok? Nós temos, além disso, outras coisas que nós devemos considerar dentro desse assunto, que o tamanho da população, ele marca aí a influência dessa cidade, tá ok? Então, por exemplo, São Paulo é uma mega cidade, tá? É uma mega cidade e é considerado também uma cidade global, tá ok? Uma cidade global. E o que é a cidade global? A cidade global é aquela cidade que mantém relações internacionais, ou seja, relações com outros países, tá ok? Então entenda comigo, cidade global, ela oferece uma estrutura de transporte muito significativa, ela oferece uma estrutura de comércio que é atraente para inclusive outros países. Então global refere-se àquela cidade de um determinado país que mantém relações internacionais, tá? É referência. Mas por que ela é referência? Pela estrutura dela, tá? Estrutura política, estrutura econômica, estrutura de transporte. Então nós temos aeroportos internacionais em São Paulo e nós também temos aí uma população enorme. Então, para considerar uma cidade como mega cidade, nós temos que ter no mínimo 10 milhões de pessoas nessa cidade, tá ok? Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me mande um e-mail, tá? Ou então uma mensagem pela Agenda Edu. Abraço, até a próxima.